Bom dia, pessoal. Me chamo Gabriel, vocês já me conhecem. Vou ser o professor de Física 1 de vocês. O que vai ser a Física 1? Vai trabalhar toda a parte de mecânica. Sim, é o mesmo Gabriel da matemática, sim, é o mesmo cara. Eu falei, eu acho que no vídeo de matemática que eu estudava Física na UF, então. Acabou que eu peguei Física também. Enfim, hoje eu vou começar com o passo zero de toda a mecânica newtoniana. Eu chamo de passo zero porque eu acho que é o princípio de muita coisa que vocês vão ter que usar na ideia da mecânica newtoniana, que são vetores. O que são vetores? Vamos olhar no plano. Vetor é esse segmento de reta aqui. Ele é sempre determinado desta forma. Saiu torto mesmo com a régua. É isso, acontece. Esse é o vetor A, chamado de vetor A. Todo vetor A, ele é atribuído a uma coordenada, que eu vou chamar de x1 e y1, certo? Então A é x1, y1. Professor, qual é a necessidade de eu aprender vetores? Então, na física existem dois tipos de grandezas. As grandezas vetoriais e as grandezas escalares. As escalares eu vou começar a falar quando a gente trabalhar na parte de cinemática, que vai aparecer algumas escalares. Mas por enquanto, a gente só vai trabalhar com as coisas vetoriais. Bom, todo vetor ele possui duas características básicas. Então, vou chamar aqui ponto A, magnitude, e, como é que é o outro nome mesmo? Orientação, isso. Então, o que é magnitude? Eu estou usando o termo da física, como o vetor é tratado na física. É o módulo do vetor. O que é o módulo? O tamanho. Então, magnitude é o tamanho do vetor. E a orientação? A orientação é o sentido do vetor e a orientação. Certo? Orientação não, desculpa. E a direção. Acontece. Eu olhei ali para a orientação, copiei. Então, é o sentido e a direção. Vamos começar com o ponto de direção. O que é a direção de um vetor? Vocês estão olhando o vetor A? Então, vou redesenhar o vetor A aqui. Caralho, ficou mais reto sem a régua do que com a régua. Acontece. O vetor A, ele está na diagonal, certo? Então, a direção dele é diagonal. Então, a direção dele é diagonal. Qual o sentido dele? Essa é a principal diferença de direção e sentido. Sentido, a gente está olhando assim, podemos dizer que é para a direita, né? Adotando nosso referencial de lado para a direita. Se eu errasse a direita e a esquerda, me desculpem, eu tenho esse problema, tá? E qual é o tamanho desse módulo? Tamanho desse vetor. Tamanho. Eita caralho. Acontece. É o sono, desculpa, gente. Qual o tamanho? Como é que se calcula o módulo de um vetor? Vocês lembram em geometria analítica? Acho que vocês já viram em geometria analítica. Quando você tem a reta e você quer saber o tamanho da reta, você faz a diferença entre o x1 e o y1. Então, para vetores, você dificilmente vai trabalhar com diferença nesse tipo de caso. Porque físico é preguiçoso e a gente vai jogar tudo para a origem. Não, físico é preguiçoso, a gente sempre joga para a origem para facilitar nossas contas. Então, o módulo de um vetor, ele é o quê? Ele é a raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. É uma pena que essa aula esteja vai sair antes da minha aula de Mate 3, em que eu trabalho todos esses conceitos básicos de raiz, quadrado, potenciação, radiciação, tudo. Eu trabalho tudo isso lá em Mate 3, na primeira aula de Mate 3. Spoilerzinho. Bom, então agora a gente já sabe que todo vetor, sem exceção, tem direção, sentido e tamanho. É um mnemônio, é módulo, sentido e direção. É sempre isso, todo vetor tem isso. Se não tiver um desses três, não é vetor. Agora, por ser um vetor, vetor pode ser tratado como um número também. Tá?
Se algum dia eu tiver tempo, eu faço essa relação. Vetor, número, matriz, plano cartesiano, geometria analítica. Eu vou conversar com o pessoal, ver se eles me deixam brincar com isso. Mas então, como a gente está trabalhando com a ideia de que vetor é um fato da matemática, então nós podemos somar vetores. Então, nosso tópico da aula vai ser soma de vetores. Como é que se soma vetor? Então, vamos desenhar o plano cartesiano, de novo. Sempre importante visualizar com o plano cartesiano. YX. Vamos desenhar o vetor A aqui. Ó, agora saiu bonitinho. Vetor A é o mesmo vetor, é esse mesmo vetor aqui. Então, aqui é x1, y1. Vamos desenhar um vetor B. Onde que pode estar um vetor B aqui? Que ele ficaria bonito. Eu acho que ele ficaria bonito aqui. Fica bonito aqui. Fica bonitinho aqui. Vetor B, coordenadas x2 e y2. Então vamos lá. Agora tem a ideia a ideia básica de soma de vetores. Qual é? Você fechar um paralelogramo usando esses vetores aqui. Então a gente vai pegar esse vetor. Isso é uma ideia de desenho geométrico. Você pegar duas réguas. Pegou uma régua. Só que essa aqui não dá, porque é muito dura. Você pegou uma reta, desliza até outra. Ó, tá vendo que eu tracei a paralela aqui? Tracei a paralela aqui. Fazer em azul. Entenderam o que eu fiz? Eu só tracei a paralela. E a mesma coisa vindo de baixo. Vai ficar feio porque eu não medi as paradas, mas acontece. Eita, tá difícil aqui. Só traçar mais pra cá. Ó. Ficou muito feio, gente. Desculpa. Me desculpem. Era para fechar aqui. Bom, esquece isso. Então, a gente fechou um paralelogramo. Agora, qual é a ideia? Se a gente traçou uma paralela, esse aqui é o vetor A. Certo? Esse é o vetor A. Então, agora a gente... Qual é o vetor soma? O vetor soma é essa diagonal aqui. Sempre vai ser essa diagonal, o vetor soma. Então, esse aqui é o A mais B. E como é que funciona soma de vetor? Bom, se a gente olhar para os pontos, a gente sabe que o vetor A ele é da forma x1, y1. O vetor B, por preguiça, eu vou chamar ele de x2, y2. E o vetor A mais B, que eu vou chamar de C, vai ser o quê? Vocês vão ver que nem parece que é isso, mas é realmente isso. É x1 mais x2, x1 mais x2, y1 mais y2. Isso são as coordenadas dele, certo? Essas são as coordenadas do vetor. Mas vocês já devem ter ouvido falar fazer lei dos cossenos, lei dos senos, então. Eu ainda não falei de ângulo entre vetores. Então, quando eu falo em ângulo entre vetores, eu volto para falar disso aqui. Foi exatamente isso. Quando eu vou falar de ângulo entre vetores, eu volto e eu mostro como é que se calcula o módulo direto disso aqui. Só que a conta vai crescer. Então, beleza. Vamos para o tópico C da nossa aula. Se a gente soma, a gente pode subtrair também. Então, tópico C, subtração. Subtração. Esse é mais simples. Eu vou fazer vetores mais bonitos, não se preocupe. Fazer algo um pouquinho, vou aumentar a escala do desenho. Para não ficar um negócio tão feio. Acontece, gente, acontece. Nem sempre vocês vão fazer vetores bonitos. Às vezes vão. Acontece também. Então vamos lá. Desenhar um vetor A. Ó, agora acho que vai ser um desenho mais bonito. E um vetor B. Saiu mais bonito. Tá menos lotado aqui a situação. Bom, o processo de subtração ele é mais simples.
Como eu já falei, a gente vai ligar aqui. E a gente vai chamar esse vetor aqui de vetor D, certo? Bom, agora é só efetuar o método algébrico. Como é que é o método algébrico? Como é igualzinho na adição. A gente tem o vetor A, a gente chama ele de x1, y1. Tem o vetor B, que a gente chamou de x2, y2. O vetor D, então, que é igual ao vetor A menos o vetor B, ele é o quê? Ele é x1 menos x2, y1 menos y2, certo? Bom, de adição e subtração no método algébrico, é isso. Agora vem a parte que eu já tinha falado antes, que é o método com ângulo. Então vamos lá. Aqui. Tópico D. Ângulo entre vetores. Novamente, desenhando o plano cartesiano. Sempre desenhe o plano. Não tenha medo do plano. O plano ele é seu amigo, ele vai sempre te ajudar. Pode ser chato ficar desenhando, até porque na prova, se eu não me engano, não tem régua. Se eu não me engano, não lembro. Não pode régua. Mas outros vestibulares podem, então sempre vai ser útil. Então vamos lá. Vetor A, vetor B. Então, esse aqui é esse aqui. É o ângulo alfa. Isso é um alfa, não é um 2. Sei que tá feio, mas isso é um alfa. Lembra que eu falei que tinha como fazer soma e subtração usando o ângulo? Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Então, no tópico D.1, soma, vírgula, usando o ângulo. Mais uma vez usando o plano, sempre usem o plano. Como eu falei anteriormente, o plano é seu amigo. Às vezes ele pode ser completamente desnecessário. Vamos lá. Temos aqui nosso vetor A, nosso vetor B. Ficou muito pequeno. Então vamos lá. Traçar aqui, como eu já disse, o vetor C, que é o fechando o paralelogramo. Traçando a paralela aqui que eu mostrei para vocês. Ó, agora vai ficar bonitinho. Agora eu consegui fazer a paralela bonita. Esse é o vetor A. Se esse aqui é o ângulo alfa, deixa eu subir um pouquinho. Esse aqui é o ângulo alfa. Que ângulo é esse aqui? No paralelogramo, na mesma base, os ângulos somam 180. Então, esse é o ângulo 180 menos alfa. Certo? Agora, de novo, eu cometi o mesmo erro de ângulo. Foi. Acontece. Ângulo não, vetor. Vamos lá. Como é que a gente agora vai saber o módulo de C? Da maneira mais simples do que usando aquilo. Mais simples, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui que o módulo de A, que é igual, relembrando, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado raiz. Vou chamar isso aqui de K. K é uma boa letra. E o módulo de B, que é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, raiz, chamar de uma letra boa aí. F. F é uma boa letra. Então vamos lá. Como é que vai ser o módulo de C? A gente sabe por lei dos cossenos que o módulo de C ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos duas vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno do ângulo, cosseno de 180 menos alfa. Bom, eu vou abrir uma outra folha aqui que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Eita, o papel não tá querendo. Vamos lá.
enquanto que vocês têm que decorar. Então, vou abrir aqui um cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. E seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa. Isso aqui vocês têm que decorar. Certo? Vocês têm que decorar essa informação, porque isso vai ser muito usado daqui para frente. Então, vamos lá. Se cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, então a gente substitui isso aqui por menos cosseno alfa. Certo? Opa, desculpa, foi estava desenquadrado. Bom, menos com menos isso aqui vai virar um mais. Então, na próxima linha, a gente reescreve tudo, substituindo já os valores que a gente conhece. Então, vamos lá. Módulo de C ao quadrado é igual a K ao quadrado mais F ao quadrado menos, 2kf cosseno alfa. Certo? E aí, tudo tranquilo, né? Não tem nenhum susto, nenhum mistério por enquanto. Vamos olhar agora para o próximo tópico, que é a subtração, que eu vou chamar de D.2, subtração usando ângulo. Vamos lá, desenhar novamente o plano. Sim, isso é chato mesmo, não tem jeito. Ficar desenhando plano sempre é um saco. YX. Foi. Vamos lá. Acho que ficou pequeno, mas desculpem. Vamos só relembrando que o módulo de A é igual a K, módulo de B é igual a F. Então, vamos fazer a mesma lei dos cossenos, só que dessa vez a gente não vai estar usando o 180 menos alfa, a gente está só usando o alfa. Por quê? Porque a gente fechou aqui. Se a gente tivesse fazendo um paralelogramo, a gente estaria fazendo a soma também. Então, vamos lá. Módulo de D ao quadrado, é igual a K ao quadrado mais F ao quadrado menos 2kf cosseno alfa. Como dessa vez a gente está usando, aqui ó, só lembrando, como dessa vez a gente só está usando cosseno de alfa, não está usando 180 menos alfa, mantém o sinal. Então, com isso, a gente encerra esta parte da matéria de soma e subtração e a gente vai para o último tópico de hoje, que é um tópico mais simples, que é o tópico F, que é o tópico E, desculpa, decomposição. Vai traçar novamente o plano cartesiano. Só que dessa vez a gente vai só usar um vetor, o vetor A. Vamos lá. A esse vetor é atribuído esse ângulo alfa. Certo? Então, como a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta perpendicular a x, formando 90 graus, e que encontra o vetor A. Agora a gente pode decompor o vetor A nos dois eixos orientados, no eixo x e no eixo y. Vou chamar aqui de AY e aqui de AX, certo? Então vamos lá. O que é o seno de alfa? Seno de alfa é igual a AY sobre A, certo? E o cosseno de alfa é igual a AX sobre A. É um módulo, tá, gente? Estou trabalhando com módulo aqui. Como o Henrique falou para vocês na segunda-feira sobre razões e proporções, a gente pode muito bem pegar isso aqui e passar para lá multiplicando. Então, o que a gente consegue?
que é AY, na verdade, é igual a módulo de A seno alfa. E AX é igual a módulo de A cosseno alfa. O que faz sentido, porque o cosseno geralmente está apoiado aqui e o seno está apoiado aqui. Com essa ideia de decomposição, eu vou encerrar a aula, porque não tem mais detalhes sobre a matéria de vetores, que eu vou trabalhar com vocês nesse assunto. Se, como eu disse anteriormente, se deixarem, eu vou sim fazer uma aula de curiosidades envolvendo matrizes, envolvendo todos os outros tópicos da matéria, de várias matérias, e principalmente essa parte da decomposição vai ser muito usada mais para frente, quando a gente trabalhar com as forças newtonianas, com movimentos que estão em duas dimensões. Por quê? Citando novamente Newton. Se você tem um movimento numa direção que você não conhece, você pode decompor em direções que você conheça e fazer esse movimento e analisar esse movimento separadamente. Isso não há nenhum problema nisso. Essa ideia é a ideia base de movimentos oblíquos, que eu acho que muita gente já teve isso, já se confundiu porque não sabia de onde apareciam as coisas. Quando eu entrar nesse tópico, eu vou mostrar isso para vocês com toda a calma e principalmente usando esta ideia de decomposição. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual hora você está vendo esse vídeo. Um abraço, até a semana que vem.